Então, seja bem-vindo de volta. Nós estamos no segundo módulo de grego e essa é a nossa 15ª e última aula deste módulo. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ter ensinado a vocês todas essas aulas. Espero que Ele realmente tenha encorajado você, tenha feito você ter conhecido mais sobre Ele, sobre o nosso Senhor, a partir do que nós estudamos aqui nas nossas aulas de grego. Então queremos introduzir um pouco o que nós queremos estudar hoje. Primeiro, queremos falar sobre o particípio perfeito. A gente vai tratar sobre qual é a diferença que vai fazer quando alguém usa um particípio perfeito de um particípio presente ou aoristo. A gente vai explicar um pouco sobre isso. A gente vai explicar também sobre o genitivo absoluto. A gente vai explicar o que é isso primeiro, né? Às vezes a gente acha que o genitivo a gente ensinou, que o genitivo, para aqueles efeitos, né, deveria ser traduzido como posse, mas o genitivo tem outras formas de ser traduzido também, e nesse caso a gente vai falar sobre esse genitivo absoluto, que tem tudo a ver com o nosso particípio. Também teremos o nosso vocabulário, nosso último vocabulário, e também a nossa tradução. Lembre-se, só um detalhe sobre isso, é que o nosso vocabulário hoje vai ser um pouco mais extenso, porque nós vamos tomar um pouco mais do nosso livro de William Mouse, Fundamentos do Grego Bíblico. Mas eu entro em detalhes sobre isso também no final da nossa aula. Então, espero que você goste dessa nossa última aula e até daqui a pouco. Então, particípios do perfeito e genitivo absoluto, especificamente o capítulo 30 do livro de William Mouse. Aqui no particípio perfeito, primeiro a boa notícia, ele é o último a ser aprendido. Então a gente já aprendeu os outros particípios e esse é o último a ser trabalhado. Tendo a mesma força de significado do modo indicativo, os particípios perfeitos trazem grande ênfase ao texto. Então lembre-se disso, grande ênfase ao texto. Se você viu um perfeito, lembre-se que eu já falei que o perfeito é uma das formas menos utilizadas. Por ele ser uma forma verbal menos utilizada, isso quer dizer que quando ele é utilizado, ele vai ser utilizado intencionalmente, ou seja, é uma ideia de que vai trazer uma forte ênfase para aquela questão que está sendo trabalhada. A tradução, uma sugestão é usar depois de ter e a forma do particípio em português, ou seja, depois de ter comido. O emprego de depois de é opcional e depende do contexto. Então isso aqui é só uma dica, né? Se não der certo, você pode usar outra, enfim. Mas a tradução, ele pode ser traduzido como presente, como passado. O que importa é que você entenda essa questão da ênfase aqui. O tempo cronológico, enfim, esse tipo de coisa, é bem secundário dentro dessa questão e vai estar mais especificamente tratado no contexto. Sobre a reduplicação, o particípio perfeito é formado com a raiz do perfeito e a reduplicação continua. Então, trabalhando aqui o particípio perfeito ativo, nós temos a reduplicação, no caso aqui lé, particípio, a raiz do tempo perfeito, li, o formativo do tempo, capa, e também o morfema do particípio, no caso aqui ômicron tal, e as terminações pessoais primárias ativas. E com isso nós temos lelicotes, com isso você tem o particípio perfeito ativo. No nosso paradigma aqui, a gente tem lelucos, lelucotos, lelucoti, lelucota, lelucotes, lelucoton, lelucosi e lelucotas, isso seguindo a terceira declinação no masculino. No feminino segue a primeira declinação, lelicuia, lelucuias, lelicuia, lelicuian, lelicuiai, lelicuion, lelucuias e lelucuias. Para a terceira declinação, é a que se segue a partir do neutro. Lelucos, lelucotos, lelucoti, lelucos. Lelucota, lelucoton, lelucosi e lelucota. Com isso você tem o paradigma do perfeito ativo. Como eu já tenho falado aqui também, se você consegue memorizar essa primeira parte aqui, nominativo e genitivo,
Isso vai facilitar a sua vida, vai ficar mais fácil para você, se você trabalhar essas questões aqui primeiro. Particípio médio passivo. Vamos então para lá. Reduplicação, le, raiz do tempo perfeito, o morfema do particípio, menor e as terminações dos casos sigma. No caso aqui nós temos lelumenos. Com isso, lelumenos, lelumeno, lelumeno, lelumenon, lelumenoi, lelumenon, lelumenois, lelumenus. Feminino, perceba aqui que ele segue a primeira declinação e o masculino seguiu a segunda declinação, certo? Ou seja, isso quer dizer que isso se torna um pouco mais fácil para a gente. O médio passivo segue segunda declinação, a primeira que a gente aprendeu lá na época dos substantivos. O feminino, lelumene, lelumenes, lelumeno, lelumenen, lelumenai, lelumenon, lelumenais, lelumenas. Lelumenon, lelumeno, lelumeno, lelumenon, lelumena, lelumenon, lelumenos e lelumeno. Próximo ponto, então, aqui dentro da nossa aula, é tratarmos sobre o genitivo absoluto. Bom, um pouco de atenção aqui, porque realmente é um assunto diferente do que a gente já abordou, mas depois de uma certa análise vai ficar bem mais simples. Primeiro, a definição gramatical. O genitivo absoluto, a ideia de absoluto, quer dizer que ele não tem relacionamento gramatical com o restante da frase, ok? Então, é como se ele fosse sozinho. Ele tem um poder de significado e uma certa autonomia, vamos dizer assim. Ele é absoluto. A ideia do genitivo absoluto vai ser essa. Então, ele é um substantivo ou pronome e um particípio no genitivo. Você deve lembrar que o particípio ele é uma forma que não tem sujeito em si. Ele é uma forma nominal, certo? Ele é uma forma, como se poderia dizer, infinitiva, no sentido de que ele não tem um sujeito. Mas o genitivo absoluto, o que ele é? Ele é uma espécie de uma inserção de um sujeito mais o particípio. E aí forma como é que eu posso dizer? Forma um núcleo de significado completo, mas sendo que o verbo está no particípio. E como é que eu vou saber assim? Eu vou saber porque o sujeito aqui vai estar no genitivo e o particípio também vai estar no genitivo. E isso vai formar o genitivo absoluto. Então, é um substantivo ou pronome, um particípio no genitivo, que não tem conexão gramatical com o restante da frase, certo? Não tem conexão gramatical, ou seja, é absoluto. Então, não haverá na frase nenhuma palavra, ou seja, na sentença, que o particípio mude. Então, kai, elthus, autu, lalontos, paraginetai, iudas. Com isso, o que a gente tem aqui é o seguinte: kai, elthus, então, e logo, autu, lalontos, paraginetai, iudas. O que nós temos aqui? Autu, lalontes como é que eu posso traduzir aqui? Elthus, e imediatamente, e logo. Autu, lalontes seria ele ainda estava falando, certo? E ele ainda estava falando, ele estava falando. Paraginetai chegou Judas, certo? Então, ele estava falando, parece que não é um particípio, porque o particípio não vai trabalhar sozinho assim na frase, mas perceba aqui que os dois estão no genitivo. Autu, laluntos. Então, isso é um genitivo absoluto, porque imediatamente ele estava falando, chegou Judas, ou quando chegou Judas, certo? Então, é mais ou menos essa a ideia que a gente tem aqui. Então, dentro das nossas dicas aqui, você tem que perceber o seguinte. Note que autu funciona como o sujeito do particípio. Então,
Uma observação é que a gente aprendeu que o genitivo ele tem a ideia de posse, certo? A gente sempre trabalhou assim, genitivo é igual a posse, inclusive a gente trabalhou a ideia de que a palavra-chave era de. Mas nesse genitivo absoluto aqui, pessoal, essa distinção aqui, ela desaparece e o genitivo, neste caso aqui, ele vai trabalhar como um sujeito, certo? Um sujeito dessa frase aqui. E, logo, ele estava falando quando chegou Judas, ok? Por isso ele é um genitivo absoluto. Então, o genitivo absoluto é frequentemente usado, quando o substantivo ou pronome que faz a ação do particípio é diferente do sujeito da frase. Ou seja, tem duas frases aqui. Ele estava falando e chegou Judas. Nós temos dois sujeitos diferentes. Para resolver isso, o que o grego faz, ele colocou aqui o genitivo absoluto. Um aqui seria, se tivesse, no caso, Judas está no nominativo, ele é sujeito, mas nós temos um outro sujeito. Esse outro sujeito, para indicar que não é esse mesmo, para indicar que quem está falando não é Judas, mas ele, certo? Que é outra pessoa diferente de Judas, o grego trabalha com o genitivo absoluto. Então o genitivo absoluto vem para diferenciar e facilitar a nossa vida, no sentido de nos mostrar um sujeito diferente a partir de uma forma verbal. Uma forma verbal e uma forma nominal diferente, no caso aqui do genitivo. É possível que o particípio tenha modificadores, como objeto direto e advérbio, certo? Então esse imediatamente aqui, por exemplo, ele é uma espécie de advérbio e ele modifica aqui o particípio. Então o particípio aqui tem uma força muito verbal realmente, né? Tanto adjetival, mas muito verbal, né? Então o genitivo absoluto ele tende a ocorrer no início de uma sentença narrativa. Geralmente nas sentenças narrativas no início o genitivo absoluto vai aparecer ali da sua graça e nos ajudar facilitando a identificação de quem é o sujeito daquela sentença. Ainda outra observação sobre o genitivo absoluto é sobre a sua tradução. Então trata-se de uma tradução altamente idiomática, certo? Então não se pode traduzir palavra por palavra. Então traduza o genitivo absoluto como uma locução temporal, certo? E use enquanto, se for presente, e depois disso se for o aoristo. Então, por exemplo, aqui, akouantos autou, enquanto ele ouvia. O autou está no genitivo, então ele é o genitivo absoluto. Akousantos autou, depois de ele ter ouvido, já aqui está no nosso aoristo, certo? Se não houver substantivo nem pronome no genitivo, traduza da seguinte forma. Então, akouantos, não tem o autou aqui, mas você está vendo no genitivo e ele não está indicando uma ligação com outros verbos, com outro substantivo, com outro pronome. Então, isso é um genitivo absoluto, enquanto ele escuta. Akousantos, depois de ele escutar. Então, é realmente bem uma questão, uma questão de entender a expressão no grego e poder trabalhar com ela no português, mas também muita atenção, né? Porque você pode se confundir aqui, ver esse genitivo e achar que ele está relacionado de uma outra forma na frase, mas tudo é uma questão de atenção e também, obviamente, de prática. As traduções alternativas para os particípios adverbiais. Até agora, nós temos aprendido a usar as expressões enquanto no presente e depois de no aoristo para a tradução dos particípios adverbiais. Uma questão introdutória, nós precisávamos de alguma expressão que nos ajudasse. Mas a familiarização com os particípios vão lhe permitir perceber melhores traduções que vão além do enquanto e do depois de. Por exemplo, nós temos o particípio instrumental, que é quando os particípios adverbiais podem indicar o meio pelo qual uma ação ocorreu. Tal construção você deve perceber pelo contexto. Então, por exemplos aqui, copiomen, ergadzoenoi, tais idias hersim. Com isso, nós temos, nós nos afadigamos,
trabalhando com nossas próprias mãos. Então, o que é isto? Nós nos afatigamos, copiomen, e ergzoenoi, está no dativo, né? Então, ergzoenoi, nós nos afatigamos trabalhando com nossas próprias mãos. É algo instrumental, é a forma através da qual você está fazendo esse verbo aqui. Então, ele também pode trabalhar como um particípio instrumental. Nós temos também aqui, por exemplo, o verbo, como tradução dele como um verbo regular. Então, em algumas construções em que o particípio acompanha o verbo, o particípio será melhor traduzido por um verbo finito, ou seja, um verbo como se fosse um verbo regular. Vamos trabalhar aqui. Rodei Jesus apokritheis eipen. Com isso você tem, mas Jesus respondeu e disse, certo? A ideia é de que com isso a gente tem um verbo finito aqui, eipen. Poderia ser traduzido de outra forma, mas você pode também traduzir como um verbo finito, ou seja, um verbo com o sujeito e o verbo que o acompanha. Nós também temos o particípio concessivo, que são alguns particípios que indicam uma ideia de concessão. E a palavra-chave será mesmo ou embora. Por exemplo, hamartanonta gar hotheos agapá me. Porque mesmo eu sendo um pecador, Deus me ama. Então, hamartanonta. No nosso contexto aqui, eu sou um pecador, Deus me ama. Mas aqui só está dizendo sendo um pecador, talvez poderia ser, mas a questão é de que há uma ideia concessiva aqui. Há uma ideia de que Deus me ama apesar de alguma coisa. Não é Deus me ama, portanto... Aliás, não é eu sou um pecador, portanto Deus me ama. Pelo contrário. Pelo meu pecado, Deus deveria me odiar. Então, há uma concessão aqui. Ou seja, há uma coisa que não se espera, mas mesmo assim acontece. Então, nesse caso, embora ou mesmo. Então, porque mesmo eu sendo um pecador, Deus me ama. Esse seria o particípio concessivo. Vamos trabalhar aqui o nosso vocabulário e quero dar uma breve observação sobre isso. Nós não vamos concluir todo o livro de William Mouse, nós estamos parando no capítulo 30. Os outros capítulos tratam sobre questões até importantes, mas diante da amplitude das nossas aulas aqui, nós podemos chegar somente até o capítulo 30, ok? Mas há também a importância do vocabulário, eu não queria deixar de passar por ele. Então aqui está o vocabulário do capítulo 30, mais dos capítulos posteriores, ok? Então nós temos aqui meidé, significa mais não, nem ou nem sequer. Presbíteros, uma palavra bem fácil de traduzir, né? Presbítera ou presbíteron seria ancião ou, obviamente, presbítero, ok? Lithos significa pedra, palavra masculina. Então, lithos significa pedra. Toiutos, ou toiaute, ou toiuton, significa tal, ou de semelhante tipo. Ok? Dikaios, dikaia, ou dikaion, significa justo, reto ou direito. É uma palavra bem interessante, porque aparece várias vezes, é uma palavra bem teológica também, porque existe uma palavra de kaiosthine, significa justificação, uma palavra teológica de grande importância, ok? Melo significa eu estou para, a ideia de iminência, né, que está aí. Apólime significa no ativo eu destruo, ou eu mato, que é eu destruo, ok? E no médio significa eu pereço, ou eu morro. Lembra sobre a questão do ativo e o médio, né? Nesse verbo aqui especificamente, ele traz uma diferença bem significativa. Apolio significa eu liberto, certo? Eiter significa se, ou dependendo de como ele é trazido aí.
Dido-me significa eu dou, eu distribuo, eu confio, eu devolvo, eu coloco. Ethnos é uma palavra interessante, significa nação, ou no plural significa os gentios. Ethnos, você deve lembrar aqui, por exemplo, da palavra etnia. A palavra etnia vem da palavra ethnos. Etnia tem a ver com nação, né? Com a ideia de raça, mais ou menos isso, né? Então, etnia tem a ver com a questão dos povos, os diferentes povos, as diferentes etnias. Então, ethnos é uma palavra interessante para a gente lembrar. Loipos pode ser um adjetivo, significa o remanescente. Se for um substantivo, significará o restante. E se for um advérbio, significa quanto ao resto, quanto ao mais, doravante. É uma palavra que Paulo utiliza lá em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Então, quando ele diz assim, quanto ao mais, ele está usando essa palavra aqui, loipos. Moses, ou Moseos no genitivo, significa Moisés. Paradidomi significa eu entrego, eu confio, ou eu traio também. Pipto significa eu caio. Hiparro significa eu estou, ou eu existo. Anistemi significa no intransitivo levanto-me ou me ponho de pé, e no transitivo eu levanto ou eu ergo. Desculpe. Anoigo, eu abro. Então, sobre as portas lá, né? Bater para abrir e tal. Anoigo é a ideia de eu abro. Afie-me significa eu solto, eu deixo ou eu permito. Deicne-me significa eu mostro ou eu explico. Idios significa próprio, ou próprio da pessoa, né? Idios, idion. Você pode lembrar da palavra idiosincrático. Idiosincrático é uma palavra que significa próprio, né? É algo da pessoa. Então, aquela mania é idiosincrática, ou seja, daquela pessoa, né? É idiosincrática dela. Então, a questão, essa palavra idiosincrática vem de idio, a ideia de próprio. Riste-me significa no intransitivo eu fico de pé ou eu faço ficar de pé. Mesos significa meio ou no meio. Tithemi significa eu ponho ou eu coloco. E femi significa digo ou afirmo. Por último aqui a nossa tradução. Ho heorakos eme heoraken ton patera. Vamos aqui traduzir, né? Ho heorakos está no perfeito, certo? Ele está no nominativo, no perfeito masculino singular. Então, ho heorakos é de horal. Horal, que significa eu vejo, certo? Então, ho heorakos será o que vê. Porque nós temos um artigo aqui antes dele, já me indicando que ele está funcionando como um substantivo dentro dessa frase. Então, o que vê é me. Isso aqui está no acusativo, né? É o verbo, aliás, é o pronome pessoal, e no caso está se referindo a mim, né? Do pronome pessoal, ego. Ego. É me no acusativo. Então, o que vê a mim, certo? Ou o que me vê. Heuraken também, ou seja, vê o pai. Ton patera, vê o pai. Você pode estar se perguntando por que eu não traduzi como um perfeito, né? O que tem visto a mim, tem visto ao pai. Também poderia ter sido. Ele está no perfeito, mas lembre-se de que a questão não é o tempo cronológico, mas a ênfase que o verbo está sendo trazido aqui. E essa é uma palavra, é uma frase, né, com muita ênfase. Primeiro por conta do perfeito,
Ho é orakos e eme é oraken. Então, com isso, a gente tem dois perfeitos aqui, um particípio no indicativo, o que indica que Jesus Cristo está trazendo uma grande ênfase para o que ele está falando. Além disso, você tem aqui o eme. Não era necessário que houvesse esse e aqui. Então, quando se traz esse epsilon aqui, é uma forma mais enfática do pronome, ok? Então, o que vê a mim, vê o Pai. O particípio é o particípio, no caso aqui, substantival, certo? Ainda, et, significa ainda. Autu laluntos, erretaitis paratu, arrie sinagogo. Vamos lá. Ainda, nós já sabemos que et significa ainda. Eu vou traduzir logo esse erretai, porque isso vai nos ajudar aqui nessa tradução. Então, erretaitis paratu, sinagogo. Erreta, então, veio. Tis significa alguém. Do, ao parar a ideia de congenitivo, a ideia de origem, né? Então, ainda veio alguém da ou do chefe da sinagoga, certo? Arri, lembra de Arri que eu falei quando veio no início a ideia de principal, né? Sinagogo, então, do chefe da sinagoga. Mas nós temos aqui o autu laluntos. Esse autu aqui está no genitivo, né? Bem como o laluntos. Ou seja, isso aqui tem cara de um genitivo absoluto. Ainda ele, laluntos, falava ou estava falando, né? Então, ainda ele estava falando. E aqui a gente vai ter que fazer aquela questão lá idiomática, né? Quando, a palavra quando não está no texto, mas está implícita aqui. Então, ainda ele estava falando quando veio alguém do chefe da sinagoga. E assim a gente tem a nossa tradução. Então, espero que você tenha gostado da nossa última aula, nossa 15ª aula aqui deste módulo de grego. E queremos retomar rapidamente aqui o que nós aprendemos hoje. Primeiro nós tratamos sobre o particípio perfeito, falamos sobre a sua forma, sobre o seu paradigma e tratamos também sobre a questão, obviamente, do ativo, médio e passivo. Então é importante que a gente tente memorizar essas formas verbais, porque elas vão ser recorrentes na nossa leitura e nós vamos sempre acabar trabalhando com elas. Também nós falamos sobre o genitivo absoluto, que é quando o particípio passa a ter um sujeito, né, e esse sujeito vai estar no genitivo. Geralmente o particípio não tem um sujeito, mas quando ele está dentro de uma construção chamada genitivo absoluto, como nós falamos, então ele passa a ter um sujeito, seu sujeito vai estar no genitivo. Então falamos sobre isso também. Além disso, nós falamos sobre o nosso vocabulário. Uma palavra interessante foi a palavra ethnos, que significa nação, né? E com isso dessa palavra a gente tira a palavra etnia, por exemplo, né? Ethnos, que tem a ver com povo, toda essa questão também. Por último, tratamos sobre a nossa tradução, então ali a nossa parte prática do nosso curso, e sempre com uma dica de que você deve colocar em prática aquilo que nós temos trabalhado também. Duas observações. Primeiro, você sempre teve como plano de fundo aqui do nosso segundo módulo, esse aqui atrás, como você está vendo no vídeo, esse manuscrito, né, o Códice Sinaítico, e nós estamos aqui diante de João capítulo 1, versículos 1 e versículo 2, como nós trabalhamos já em uma das nossas aulas, né? Então tem sido sempre um prazer trabalhar com manuscritologia, e isso é só um toque, né, do que a gente pode ver. Você está diante de um manuscrito do século IV, graças a Deus
que ele tem nos dado acesso a essas fontes também sobre o nosso grego, né? Então essa era a primeira observação. A segunda é que eu quero novamente agradecer a você que acompanhou até aqui as nossas aulas de grego. Lembre-se de que grego é prática. Você nunca vai aprender o grego se você não praticar. Então essas aulas não fazem o menor sentido se você não tem trabalhado, se você não tem praticado, se você não tem memorizado. Se você não faz isso, você perdeu tempo. E eu espero que isso não tenha acontecido. Então utilize o que você já aprendeu até agora para que você pratique, né? Como eu sempre tenho falado, nos seus estudos bíblicos, nas suas pregações, seja lá até mesmo no seu devocional. Você tomar uma palavra, uma construção verbal, enfim. Tudo isso vai ajudar você a conhecer mais sobre o grego e tornar esse grego aplicável à sua vida e não só como algo distante que eu aprendi lá no seminário. Então esse era o meu recado. Louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade de ensinar grego para vocês. Eu aprendi muito com tudo isso. Sistematizei muito do conhecimento que Deus já tinha me dado. Então também tudo isso me ajudou a reter mais, a conhecer mais sobre a língua, a querer estudar mais, a querer conhecer mais. E isso tudo foi graça de Deus. Então eu louvo a Deus porque Ele me deu essa oportunidade. Espero que vocês também cresçam no conhecimento do grego, aprendam mais sobre o nosso Deus e apliquem isso para a igreja. E um último toque, né? Como pastor, preciso lembrar você, nunca esqueça de que o seu conhecimento de grego foi Deus que deu, certo? Então não foi a sua inteligência, não foi a sua própria capacidade, tudo isso veio do nosso Deus. Então utilize isso para a glória dele. Não utilize o grego como uma forma de se auto-colocar como superior às pessoas porque agora você tem um conhecimento a mais. Nunca pense desse jeito. Lembre-se de que você tem um conhecimento a mais e de que Deus vai cobrar mais de você. Então, utilize o grego de uma forma sábia, de uma forma cuidadosa e de uma forma humilde. Não é porque você tem o grego agora que você tem toda a interpretação do Novo Testamento. Não. O grego, na verdade, ao invés de nos tirar das possibilidades, ele nos traz muitas possibilidades de interpretação para que a gente possa escolher. Então ele nos abre os olhos para muitas questões que a gente não via antes. E o que eu quero dizer com isso? Tenha humildade, analise bem cada texto e se coloque sempre à disposição das pessoas, nunca superior a elas por conta do seu conhecimento do grego. Então esse era o toque que eu gostaria de dar. Que Deus lhe abençoe, a nós todos, nos dando a sua graça. Espero ver você aqui também em outros módulos aqui da Escola Charles Spurgeon online. Então, esse era o toque, um abraço e até mais.